Encontrou? Diga amém. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu os que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três dirigiam-se à tenda do encontro, e os três foram até lá. Então o Senhor desceu a coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor em visão, me faço conhecer. A ele eu falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te apoio. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Paran. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, te peço ajuda e sabedoria do alto, Senhor, para que eu possa transmitir a tua santa palavra. Que tu me ajude, Senhor Jesus, pois tu sabes o quão séria ela é, para que nós venhamos poder ministrá-la. Que tu venha falar com a nossa igreja da mesma forma que eu tenho falado ao mesmo meu coração. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Pode sentar em glórias ao Senhor Jesus. É interessante ter um ditadozinho popular que diz o seguinte: que o importante não é como você começa, mas o importante é como você termina, né? Geralmente a gente tem esse hábito de começar muito bem as coisas e às vezes não terminar legal, porque nós somos pessoas muito inconstantes, nós somos pessoas que às vezes não conseguimos manter um nível, né? Às vezes uma vez eu contei sobre como eu era quando eu era molecote, quando eu recebia meus cadernos, né, que eu ia estudar. Eu contava as horas para começar, e quando eu começava a receber meus cadernos para estudar, aí eu começava a dizer: eu vou escrever tudo bonitinho, a letrinha, tudo. E algumas páginas, até alguns dias, eu conseguia fazer com que as letrinhas ficassem tudo bonitinhas, tudo organizadinho. Aí lá na frente a letra começava a ficar deitada, mais gorducha, ficava para um canto, ficava para outro. Então, quer dizer, eu não terminava como começava. E geralmente nós somos desse jeito. Então há uma necessidade de nós sermos o tempo todo constantes, principalmente na obra do Senhor, porque se nós fazemos isso dentro da casa do Senhor, lá fora não vai ser diferente, porque nós vamos manter essa ética em um todo, seja em casa, seja colégio, seja trabalho, seja onde nós formos, nós sempre vai ser aquela mesma pessoa. Até porque o cristão, ele não pode ter sombra de variação, ele não pode ser como a mãe burra. Uma hora está bem, outra hora está mal. É natural que às vezes nós estejamos mais tristes, é natural que às vezes nós venhamos falhar, é natural que nós venhamos cometer alguns erros, e é natural também que nós venhamos nos consertar. Então aqui nós vimos a história de Miriam, uma mulher que foi usada por Deus em momentos marcantes da história de Israel. Como muitos, todos que estão aqui na Bíblia Sagrada têm histórias marcantes na história de Israel. Tem suas histórias de quedas e de levantes. Né? Então, porém, a sua trajetória também traz um alerta para a igreja, traz um alerta para nós que estamos à frente, principalmente nós que somos dirigentes, né? Porque eu acredito o seguinte: eu acho que até muito é dado, muito é cobrado. Então, nós que somos lideranças,
nós que estamos à frente de um conjunto, ou até quando participamos de um conjunto, ou em qualquer área da casa do Senhor, nós precisamos ter esse cuidado para nos mantermos firmes e constantes naquilo que fazemos. Porque até os escolhidos de Deus, eles podem cair. Né? Isso é um alerta, os escolhidos de Deus podem cair. E a vida dela, e a vida de Miriam, ela é um espelho da vitória, mas também é um espelho de advertência. Miriam é uma pessoa extraordinária, nós passamos para olhar para ela e vemos que ela é uma pessoa que trazia algo de bom, ela é alguém que acrescentava na obra do Senhor. E eu não sei se vocês já pararam para observar durante a trajetória, nós já temos um certo tempo de cristão lá na casa do Senhor, nós vemos que muitos ficaram para trás na trajetória. Pessoas que nós olhavam para ela e nós tínhamos admiração extraordinária, porque eram pessoas que abraçavam a obra com uma força, com um carinho, mas esqueciam desse pequeno detalhe, que aquele que está em pé tem que ter cuidado para que não caia. E olha, um detalhe, que a salvação ela é individual, gente. O alvo é Cristo. Se eu começo a olhar para o irmão que está do meu lado, se eu começo a olhar para fulano, ciclano e beltrano, começa a surgir coisas que o diabo começa a semear no nosso coração para que nós venhamos desviar. E cada um de vocês aqui, cada um que está aqui presente nessa manhã, são extremamente relevantes para o Senhor. São extremamente relevantes, vocês são importantes para Deus. E a palavra de Deus mostra que Ele não quer que nenhum de vocês venham cair. Como também eu. Porque a proposta de Deus para mim e para você é que nós viemos alcançar a terra prometida. Nós íamos para as nações celestiais. Quem quer ir para a nação celestial e dar glória para Jesus? Amém. Nós queremos, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui inúmeros exemplos, só que eu vou falar um pouquinho de Miriam. Quem era Miriam? Miriam, ela foi uma mulher corajosa e importante na história de Israel. Ela era irmã de Moisés e irmã de Arão. E desde criança, ela mostrava ousadia e fé, protegendo Moisés quando era bebê. Né? Anos depois, já adulta, ajudou a liderança do povo israelita após a saída do Egito. E ela era profetisa, falava mensagens de Deus e cantava e apoiava seus irmãos enquanto viajava pelo deserto. Olha que coisa interessante. Miriam era alguém que desde criança já era usada por Deus. Porque tem pessoas que acham que criança ainda não pode ser usada por Deus, né? Mas Deus não tem isso não tem tamanho para que ele possa usar. Ele usa da criança ao adulto e ao velho. Basta que Deus dá. Né? Ele só precisa que nós estejamos disponíveis. Nós possamos estar dispostos. E cabe aos nossos pais ter o cuidado de fazer com que essas crianças se deixem ser usadas por Deus desde criança. Porque à medida que nós vamos crescendo, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos trazer um legado dos nossos pais. E era isso que Joquebede fez com Miriam. A história conta, louvado seja o nome do Senhor, que desde criança ela já demonstrava ser inteligente. Era uma menina inteligente. Aí eu vou fazer como a irmã Linda diz. Eu estava vendo um pouquinho daquele filme dos 10 Mandamentos, né? Aquele filme é extraordinário. Eu não entendo como é que um filme feito em 1956 conseguiu trazer de forma tão extraordinária a história do povo de Israel, da libertação do povo de Israel. E eu vendo Miriam lá com Joquebede, é engraçado o jeito da autoridade, a coragem que aquela menina tinha, né? Quando Moisés era bebê, ela ajudou a escapar de um decreto cruel do faraó que mandava matar todos os meninos israelitas. A mãe deles, Joquebede, escondeu Moisés por 3 meses e depois colocou um cesto que flutuava pelo rio. Miriam, ela acompanhava aquele cesto por ali da mãe. E o interessante é que ela não fez, eu acredito que ela não fez com aquelas menininhas. Não, eu quero é brincar com o povo. Ela realmente estava ali disposta a obedecer a sua mãe e começou a acompanhar aquele cesto que estava descendo pelo rio, louvado seja o nome do Senhor. Miriam ficava vigiando o cesto até que a filha de Faraó encontrou o bebê. E o interessante é que a esperteza de Miriam não é uma esperteza comum. É uma esperteza direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque o que acontece aqui é literalmente extraordinário. Quem concorda com amém, quem conhece a história, sabe que é extraordinário, gente. Porque todas as crianças estavam sendo mortas, né? Ali só inspirava morte, tristeza, dor, angústia. Aquela mãe, quando ela tomou aquela atitude de colocar aquela criança no cesto, eu acredito que ela fez assim: olha, eu vou colocar essa criança aqui no cesto, e eu sei que Deus vai fazer alguma coisa por ele. Colocou o betume lá no cesto, colocou ela para descer no rio e deixou lá.
seguir essa trajetória, mas a confiança foi tão grande. Ela pede para Miriam acompanhar e Miriam vai. E Miriam não tem a oportunidade de louvar o Senhor, o nome do Senhor. Miriam foi esperta. Aí vai, sugere a princesa, sugeriu que a princesa, que uma mulher israelita cuidasse do bebê. E quem seria essa israelita? Amém? A própria mãe. Olha que coisa sobrenatural na vida de um cristão. O cuidado de Deus. A própria mãe iria amamentar aquele que foi escolhido para libertar o povo de Israel. E aí, louvado seja o nome do Senhor, os anos vão se passando, né? Os anos vão se passando, e Moisés liberta o povo do Egito, Miriam já adulta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando eles atravessam o Mar Vermelho, depois daquela coisa extraordinária da travessia do Mar Vermelho, Miriam, ela já começa a mostrar que tem capacidade de liderança, de capacidade de influenciar de forma positiva as pessoas. Porque foi para isso que nós fomos chamados, gente. Eu estava conversando com um colega meu no meu trabalho, e eu dizendo para ele agradecendo, não sei o que foi que eu tinha feito lá, por alguém lá, e ele disse assim, ele agradeceu, eu disse, meu irmão, nós cristãos fomos chamados para curar, para ajudar, para incentivar para o que é certo, para o que é correto. Foi para isso que nós fomos chamados, porque nós somos luz, sal da terra. Então nós temos que fazer a diferença. E Miriam, louvado seja o nome do Senhor, após a travessia do Mar Vermelho, ela lidera as mulheres em um grande momento de louvor a Deus, cantando, dançando, tocando tamborins, para agradecer pela vitória da liberdade. Olha, estava todo mundo lá adorando ao Senhor Jesus. Alguém pode ler Êxodos, do 15 ao 20? Qual capítulo? Êxodo capítulo 15, versículo 20. Amém? Êxodo capítulo 15, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou o tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. 21. E Miriam lhes respondeu cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavalheiro. Amém? Olha só a palavra de incentivo. Vamos lá, gente. Vamos todo mundo, em um só povo, adorar a Deus, porque Deus fez coisas extraordinárias a nosso respeito. Amém. Que coisa linda, gente. Que coisa linda quando você tem alguém do seu lado em que te incentiva. E eu acredito que pessoas foram influenciadas e a gente vê um poder de influência na vida dela. Por isso há um cuidado muito grande de que tipo de influência nós vamos ser na vida das pessoas. Aqui, ela estava sendo uma influência direcionada por quem? Pode dizer em voz alta, não fala, por Deus. Aqui o incentivo estava sendo direcionado por Deus. Então, aqui, louvado seja o nome do Senhor, e nós vemos aquelas mulheres todas cheias do Espírito Santo. Provavelmente tinha alguém lá que estava com algum problema, vamos conjecturar, né? Provavelmente tinha alguém lá com um problema que estava meio agoniado, alguma situação, ainda apreensivo, porque ainda estava por vir. Mas ela disse: não, mulher, vamos viver agora. Não importa, o que passou, passou. Agora o que a gente tem que fazer no momento é adorar a Deus e glorificá-lo pelo grande feito que Ele fez em minha vida. Amém. Então é isso. Quando nós vemos alguém para baixo, a gente coloca para cima. Amém. Nós não podemos, porque tem pessoas que elas, pelo contrário, quando ela vê alguém para baixo, ela coloca uma bigorna na cabeça e acaba de matar. É que nem aquela história que eu gosto de contar do pessoal do sítio, né? Quando eu tive muita oportunidade de morar no sítio. Aquela senhorinha lá do sítio, minha matutinha, vai visitar alguém que está doente, aí olha que o bichinho faz assim, ele está lá doente, aí dá duas tocinhas, aí ela faz, o bichinho vai morrer. A palavra de incentivo é que vai morrer. Não, nós fomos chamados para levantar, como diz o popular, a moral daqueles que estão precisando de ajuda. Então, assim, ela era, e aqui fala também, né, logo no início, né, lê só a parte A do versículo 20, Luziano, bem daquele vozão que eu vou dizer. Então Miriam, a profetisa. Tá bom. Então Miriam, a profetisa. Então Miriam, a profetisa. A profetisa, não é a profetisa, ela é a profetisa. Então mostra
a autoridade que ela já tinha, a intimidade que ela já tinha com Deus. Ela profetizava. Miriam também era profetisa, era alguém que falava mensagem a Deus e ao povo. Assim ela ajudava seus irmãos a liderar os israelitas na jornada pelo deserto. Vocês veem a colocação que eu fiz aqui? Então, Miriam ajudava os irmãos a liderar os israelitas. Olha só, a união faz a força. Até ali ela estava indo bem. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos de nós não estamos indo bem? E quantos de nós, quando começamos a mudar o nosso foco, como nós estamos ter a tendência de afundarmos? E como eu falei aqui, irmã Fátima tem que cuidar da fé dela. Porque a irmã Fátima quer ir para o céu. Irmã Fátima intercede pela sua filha, intercede pela igreja, mas cuida da fé dela. Porque aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O fardo que Moisés carregava era grande demais. Gente, quando nós olhamos, eram milhares de pessoas para um homem só dar conta. Você imagina a gente aqui, né? Vamos dizer, nós na nossa própria casa só, cuidando dos nossos. Às vezes a gente faz raiva a nós mesmos, porque tem hora que eu tenho raiva até da minha voz. A gente faz raiva até nós mesmos. Imagina um homem que liderava. Então Deus, Ele tinha criado aquela junção, aquela união entre os seus irmãos, para que eles pudessem conduzir aquele povo gigantesco, rebelde, difícil, de coração duro. Então é aí que agora nós entramos na parte mais triste, negra da história, né? Que aqui, ó, foi sobre o pecado de Miriam. Os ânimos, eu tinha colocado aqui umas observações aqui, não, observação não, coloquei, marquei. Os ânimos sobre aquele povo estavam complicados. O povo havia clamado para sair do Egito. Gente, é impressionante como nós somos. Ontem, conversando com um colega meu, parece interessante como poucas coisinhas na nossa vida, no nosso dia a dia, mostram que nós, às vezes, estamos como o povo de Israel. Ontem, eu trabalhei, gente, foi um caos. Agora eu falei com o pastor Isaac, foi um caos. Foi um caos ontem. Antes que ontem. O que foi que aconteceu? Na sexta-feira é o dia que mais dá carro para liderar. Eu começo a liderar carro de 4h30 da tarde. Então eu libero um carro de 5h45. Eu libero de 4h30, aí libero de 5h45. Esse de 5h45 vem acompanhado de outro, vem com um extrazinho para você correr para lá. Foi no dia que a irmã Janete me viu, disse: meu filho, mas você corre. Foi quando a irmã Janete me viu correndo para liderar o Fortaleza e correndo para liderar o Conceição. Sabe? Irmã Janete disse que só via a canelinha batendo na bunda, para lá e para cá. Puf, 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 puf. E nesse dia tinha mais 12 carros para me liberar até meia-noite. 12. Isso os horários é assim: 22h20, 22h35, 22h40, aí vai vir. E um em cima do outro. E se um atrasa, aí é um perto do outro. Aí o que aconteceu? Aconteceu um acidente em Galante. Chegou a notícia, pronto, já sei, você é lixado pelos passageiros. Nesse dia, que é a sexta-feira, que é o dia mais movimentado, os embarques são de 20, 17, 18 em cada carro. O problema não é nem tanto as pessoas, é as malas. Porque tem gente que traz um guarda-roupa. Teve uma mulher que eu estava atendendo ela, que ela chegou com um bicho deste, ela disse: a senhora esqueceu alguma coisa? Ela fez: não é. E tu não acha que eu não esqueci mesmo? Porque ela, o que foi? Adivinhou? Eu falei: acho que eu esqueci alguma coisa. Porque a mulher estava levando a casa dela ali dentro. Tem gente que leva um corpo para estudar lá em Fortaleza, esquartejado. E tão pesado que é essa. Então a minha preocupação maior não é nem tanto liderar os passageiros, mas sim a quantidade de bagagem. Acontece um acidente galante, ligam para mim e dizem que um caminhão pegou fogo lá. Todos os carros, todos, ficaram enfileirados lá, esperando ser liberados. Gente, quando os carros vieram, era só eu, gente. O meu colega de trabalho ainda me ajudou em 2 carros, foi embora, que o horário dele era até 10 da noite. Chegaram 6 carros de uma vez. E eu corria cá, e corria lá, e corria lá. E a parte pior ainda não era essa, é passageiro
que não entende a situação, quer que você vire o super bilheteiro, né? E ali, mexe para cá, mexe para lá, o suor pingou, e ainda tive a ousadia de dizer para a mulher, tá vendo, você está me vendo aqui como é que eu estou? O suor pingando, até minha mulher quer que eu pague a academia. Isso aqui já é um crossfit, minha gente. Eu vou gastar dinheiro, gastar com o que não é pão, porque eu não vou gastar com o que não é pão, porque minha amiga já perco peso, carga desse peso. Mas eu vou chegar onde eu quero dizer. Quando foi ontem, eu estava todo contente, saí quase 1 hora da madrugada, né? Antes de ontem ainda, saí quase 1 hora da madrugada. Isso, gente, para no final do trabalho, ainda pegar todos aqueles carros, aqueles passageiros que faltaram, para chegar no computador e fazer o check-in das pessoas que não viajaram. Como eu saí de lá 1 da madrugada. Cheguei em casa fechado. Minha bichinha falava. Parecia que tinha bebido água de chucada esse dia. Falava tudo comigo. E eu ali quieto, calado, pronto. Aí, amanhã é minha folga, vou poder dormir até. De repente o telefone toca. Aí, irmã Jaciara, meu correiozinho da notícia, do meu lado faz, Flávio ligou. Flávio ligou o gerente. Aí eu vou escutar o áudio. Antoniel, aquela folga que tu está me devendo por livre e espontânea força, Daniel, a esposa do Daniel teve bebê, você vai trabalhar. Eu me agoniado, vesti as calças, porque a camisa que já será preparou a comida e tá. Resultado, depois que eu estava todo prontinho para ir trabalhar, achando que ia trabalhar de 8h30, 9h30 a 18h. Não, meu filho, você vai pegar de 3h30 de novo, até meia-noite de novo. Aí lá vou eu trabalhar. Deus é tão misericordioso, que aqueles passageiros, tudo que foram sexta-feira, graças a Deus, não apareceu ninguém. Aí lá vem eu. Cheguei lá para Gomes, aí disse, Gomes, acho que eu vou ali caminhar um pouquinho ali em volta da rodoviária, porque está monótono demais. Meu Deus. Oh, Jesus. Ser humano, gente, é triste. Se você tem trabalho, você reclama, se você está... Só que Deus estava me dando descanso, já que eu estou há 2 semanas sem trabalhar e vou passar mais outra. Então Deus estava sendo misericordioso comigo. Eu cheguei para Gomes e Deus... Aí Gomes, mas o ser humano... Ele olhou para mim e deu um tapa na cara, porque ele não é cristão, mas é simpatizante, porque ele vê a forma como eu ajo com ele. Aí ele fez... O ser humano não tem parelha, gente. Não tem parelha. Então assim, o povo de Israel era desse jeito, reclamavam, saíram dali. E Deus estava alimentando eles com o maná do céu, mas eles reclamavam. Tem gente que reclama porque não tem nada em casa, aí Deus começa a dar cuscuz, está cansado da prova do cuscuz. Tem gente que reclama até de comida boa, porque a sua natureza pega melhor. Então há uma necessidade de nós estarmos vigilantes e constantes com como nós agimos e como nós falamos. Então estava tudo acontecendo ali, o povo reclamava. E teve um momento que Moisés pegou e questionou não, ele conversando com Deus, porque ele tinha uma intimidade com Deus sobrenatural, e ele conversando com Deus, Deus pega, arranja 70 homens para lhe ajudar. Não é assim? Arranja 70 homens para lhe ajudar, e ali ele começa a aliviar o seu fardo. E aí começa uma coisa que é muito perigosa no meio do povo de Israel, principalmente uma coisa que não pode acontecer no meio da liderança, que era da liderança. Porque assim, quando o povo de Israel estava se mastigando um outro, a liderança ela tem que manter a postura. Porque essa liderança que é o alicerce da igreja, é o alicerce que vai manter a igreja de pé. Então o povo começa a se unir e ficar incomodado. Eu lembro um texto aqui, ó, falando sobre, no capítulo 11 de Números, versículo 26, fala sobre lealdade e verdade. Olha o que acontece aqui, que coisa interessante. Porém, dois homens ficaram no arraial, um se chamava Eldade e outro Medade. E o Espírito repousou sobre eles, porque estava entre os inscritos, mesmo que não tivesse ido à tenda, e profetizavam no arraial. Então o jovem correu, anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Olha só. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que pare com isso.
juntas e unidas, mais a coisa anda. Mas o diabo, o que ele quer? Ele sabe que um reino desunido ele não prevalece. Um reino desunido ele não prevalece. Então nós precisamos estar juntos. É como aquela historinha que eu gosto de contar do velhinho que está ali morrendo, junto com seus filhos, pega um galho de árvore, aí junto os gravetos ali. Aí pega um graveto, aí pum, quebra. Aí ele pega junto do mundo, agora vocês quebram aí. Aí um por um foi lá, cada um tentou quebrar, não conseguiu. Porque a união faz a força. Porque juntos somos mais fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há um cuidado para que nós, como liderança, né, nós possamos ter essa cautela de que nós conseguimos fazer com que nós vamos estar sempre consertando o que está ferido, sempre fechando as frestas para que o reino de Deus permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Miriam se levanta contra Moisés, lá em Números 12, né, como eu já havia lido. Miriam se levanta contra Moisés e, consequentemente, através da rebelião dela, ela vai ficar leprosa. Ela e Arão criticaram Moisés duramente, gente, duramente. Tanto por causa do seu casamento com a mulher cutita, quanto questionaram a sua autoridade como líder escolhido por Deus. Gente, é impressionante, porque um homem como Moisés, a pessoa questionar a autoridade daquele homem, tem que estar endemoniado ele. Não dá, não é verdade. Tem que estar muito cheio de demônio. Porque o homem que de Moisés, o homem que conduziu o povo, o homem que abriu mão, ele abriu mão de todo o conforto, porque ele era lá no Egito, ele era príncipe do Egito. Mas em prol do seu povo, em prol de ter ouvido a voz de Deus, ele decidiu, mesmo sendo um homem pesado, com dificuldade de liderança, porque ele admitiu a Deus, a sinceridade de Moisés era muito grande, mas Deus olhou para ele e viu alguém e disse: Moisés, não é você, não é nenhum de nós, gente, não é a nossa eloquência, não é a nossa inteligência, porque é uma pessoa que fala por modo, porque ele pode ter mais autoridade do que alguém como nós, que estamos aqui ministrando, ou dirigindo qualquer congregação, ou conjunto, ou seja o que for. E aí vai aquela mulher, começa a se sentir, a se achar. Porque é um perigo isso nas nossas vidas, gente. O fato de eu trazer uma boa mensagem não significa que eu sou o bambambam da história, porque se o Espírito Santo de Deus sai de mim, eu viro um ser humano comum. E o maior perigo no meio da nossa igreja, no meio do ser, não vou dizer nem igreja, vou dizer no meio da população do ser humano, é o orgulho. Eu vi um cara falando, esse mesmo rapaz que conversa comigo, ele é muito orgulhoso. Ele é muito orgulhoso. E eu já vi Deus tratando na vida dele, então ele teve que baixar a crista. Porque ele mesmo diz, eu sou orgulhoso demais. Para eu pedir alguém para fazer algo para mim, eu posso sentar na panela, eu morro de fome, mas não peço. E o orgulho procede a quebra, isso diz em Provérbios, louvado seja o nome do Senhor. Aqui mostra que provavelmente, né? Não fala, a Bíblia não fala. Se falar, não diz. Porque tu, não, assim, porque vocês estudam. Vocês falou. Olha só. Eu coloquei aqui que parece que a iniciativa da rebelião, né? Dessa rebelião que estava acontecendo, de Arão, Miriam, e certamente alguns que faziam parte da panelinha, né? Porque tem panela. Tem caldeirão, não vou dizer nem panela, porque o povo de Israel era gente demais, era um caldeirão. Era um caldeirão. A liderança da religião veio justamente de Miriam. Porque um elogio para as mulheres. As mulheres são mais inteligentes. As mulheres têm mais um jeitinho para falar. Quem concorda diz amém? Amém. As mulheres, elas têm cacife para convencer. A mulher, se ela quiser, ela convence até. A mulher ela tem poder na língua, se quiser, até para mandar matar o marido. E ali provavelmente foi ela, por quê? Porque foi ela que recebeu o castigo de Deus, gente. Foi ela que recebeu a lepra. Eu acredito que, como a palavra de Deus mostra que Deus não é injusto, né? Deus é justiça, Deus não iria punir Arão com a lepra se a quem fez a bobagem foi Miriam. Provavelmente Miriam já tinha aproveitado, porque olha só, o erro de Miriam, sabe qual foi não vou dizer, vamos dizer Miriam, porque Miriam, ela deu lugar, ela deu espaço,
para que o maligno começasse a colocar no coração dela. E o nosso problema é esse. Né? A raiz de amargura, ela pode contaminar e sair machucando muita gente. Né? Então, por exemplo, um conselho direcionado pelo Espírito Santo, viu? Porque quando eu estou magoado também, né? Aqui é direcionado pelo Espírito Santo. Um conselho: quando o Emílio estiver chateado, magoado com alguém, se pega no quartinho ali, ora, diz: eu vou tirar isso do teu coração. Mas não vai pedir conselho ali, não. Porque o diabo pode colocar alguém que queira dar o conselho que você quer ouvir. Né? Cuide de sua fé. Porque você é humana. Porque você é humano. Então, se você cuidar de você, você vai fazer conforme o Senhor quer que você faça. E aí não é mais você, é o Espírito Santo dentro de sua vida. Você não vai ter não saber dizer: eu quis fazer isso e não fiz, não. Eu quis fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus não deixou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Esse lugar que ela deu fez com que ela viesse ser punida com a lepra. E a gente sabe que Deus hoje, Ele pode até punir algo de nós com a lepra, se a gente fizer algum tipo de rebelião dessa. Mas a lepra que Ele vai punir a gente não vai ser essa lepra. Hoje nós estamos vivendo o tempo da misericórdia e da graça. Essa lepra pode ser a lepra da frieza espiritual, que é o pior. Meu irmão, é melhor a gente ter uma doença física do que uma doença mental. É melhor você estar fisicamente doente e bem espiritualmente, né? Do que você ter uma lepra de frieza espiritual, que você não tem mais prazer de ir na casa do Senhor, você não tem mais condição de amar o teu próximo, você não tem mais condição de perdoar mais ninguém, você não tem mais condição de amar mais ninguém. Essa é a lepra. E muitas vezes nós estamos com essa lepra e não percebemos. Nós não olhamos, nós não fazemos como os psicólogos fazem, que aconselham: vamos lá no fim, vamos lá para a técnica de regressão. Vai lá pro fundinho, para analisar. Tu já deu um tapa na cara de alguém? Aí você vai lá no fundinho, você vai lembrar que lá no fim você deu um tapa na cara de alguém e hoje você está sofrendo a consequência daquilo que você fez. Porque tudo que fazemos nós vamos ter consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que eu acho lindo aqui, gente, é porque Moisés, quando vê essa situação de Miriam, ele olha por ela, gente. Olha que coisa linda. Alguém estava criando uma rebelião contra ele, dizendo: mas Moisés, povo de Israel, será que eu não profetizo, eu não tenho condição de assumir a posição de Moisés? Um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, ele não precisa de muita coisa para ser usado por Deus. Não, vocês lembram o que aconteceu com Davi? Quando Davi se prontificou a enfrentar Golias, ele só pegou três pedrinhas e uma funda. Aí deram a roupa de Saul para ele. A roupa de Saul é de Saul. Se Deus te coloca na portaria, é na portaria que o nome do Senhor vai ser glorificado. Não quero que é do outro. Porque a palavra de Deus diz que chama uns para ensinar, outros para fazer isso, outros para fazer aquilo. É Ele que determina, não é você. Ah, eu quero ser pregador. Não. Ah, eu quero ser bom orador. Não. O galardão vem do Senhor, não são dos elogios. Os elogios são bons, mas desde que você esteja em espírito para aceitá-lo e atribuir tudo para Deus. Tudo para Deus. Não sou eu, é Deus. Eu lembro uma vez que eu bati no irmãozinho. Eu disse: e aí, pastor? Porque eu estava dando impacto. Só porque ele estava impactosado, viu, gente? Eu disse: e aí, pastor? Ele fez: ô, rapaz. Amém, mas gente, isso é você não sabe a responsabilidade do pastor bem. E o quão difícil é você ser um pastor de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Moisés orou por ela. Bom, a gente já vê a misericórdia. O porquê, aqui nós vemos a explicação e entender o porquê Moisés foi chamado para liderar. Porque imagina se Deus colocasse um rancoroso para liderar ele, Luciano. Sangue de Cristo tem poder. Imagina se Deus tivesse dado a Paulo, se Paulo fosse rancoroso e tivesse a autoridade que ele tinha, que olhar para a pessoa e dizer: fique cego. O rancoroso ia cegar todo mundo, mas eles iam levantar aquele cajado e vai tocar fogo nesse. Então a misericórdia de Moisés ali foi extraordinária. Ele olhou para ela com misericórdia e disse: rapaz, eu acredito. Ele deve ter feito uma análise. Ele deve ter olhado
Deus, as lutas, as adversidades, as situações adversas, as coisas que estão acontecendo, está mudando o coração dela. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dessa mulher, que essa mulher outrora, ela era uma mulher extraordinária, ela conduziu o teu povo para te louvar e te engrandecer. Essa mulher foi ela que conduziu. Eu, quando criança, se colocou nas mãos e fez com que a sua própria mãe viesse amamentar a mim, Senhor. Eu estou vivo foi por causa, porque ela foi uma ponte na minha vida. Então, o Deus lá nos altos céus, ele ora, ele escuta a oração. Mas como nós sabemos, Deus, ele perdoa. Mas ele dá a chicotazinha. O que acontece aqui, Moisés ora por ela, Deus a cura, mas ela teve que ficar 7 dias fora do arraial, isolada. Por isso Miriam foi punida por Deus, com uma lepra muito grave. Após a oração de Moisés, Deus a curou, mas ela ficou isolada por 7 dias fora do acampamento. O resultado da queda de Miriam trouxe lepra para ela. Essa foi a disciplina de Deus, né? É um episódio que mostra, gente, mais uma vez eu vou bater na mesma tecla. É um episódio que mostra que nem eu, nem você, não só não estamos isentos de dores, mas não estamos imunes. O fato de nós levantarmos a mão para o Senhor não significa que você está imune à queda, igreja. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Eu lembro certa vez, aquele pastorzinho que profetizava, como era o nome dele, bem conhecido, aquele velhinho, que era uma bênção, morreu de criança. Alguém pode me lembrar? Líria. A velhinha estava pegando aqui, aí fez assim para o irmão. Aqui é que está de pé. Quem entendeu, ficou tudo caladinho. Mas o que estava cheio de si fez, eu! Aí fez, cuidado para que não caia. Porque muitas vezes a gente começa a observar a vida dos outros. E a gente tem que olhar para a minha. Essa palavra não é para vocês. A palavra é para mim. E vocês podem olhar para cada um de vocês para mim e dizer, essa palavra não é para o pastor, não é para mim. Porque o cuidado de Deus é sobre cada um de vocês aqui. Esse pequeno número que está aqui nessa manhã pode fazer uma grande diferença no reino dos céus. Vamos lá. Então, quais são as lições que essa mensagem traz para a igreja? Né? Perigo da soberba. Perigo da soberba. Miriam achou que sua posição e 2 a colocava no mesmo nível de liderança de Moisés. Gente, não é. Não é. Pastor é pastor. Dirigente é dirigente. Membro do conjunto é membro do conjunto. Nave de igreja é nave de igreja. Cada um tem a sua importância. Eu me lembro de um testemunho de um irmão que ele contava sobre uma senhora que ela fazia parte de um conjunto, de uma cidade. Só que ela já estava ficando idosa. Ela era a liderança do conjunto de uma cidade. E ela estava ficando idosa. E aí, começaram a observar. Uma moça velha. Uma moça já velha. E cheia de rugas, viajando. Aliás, desculpa, gente. Ela não era liderança, tá? Corrigindo. Ela não era liderança, ela era membro da conjunto. Aí olhavam para ela e diziam, tinha gente que estava dizendo, não, ela não é religião. Não sabe ela, que ela é muito mais nova do que certos jovens que estão envelhecidos espiritualmente. E aí o líder que chegou na conta começou a observar e escutar os murmúrios daqueles que afrontavam. Porque tinha gente que não estava satisfeita. Incomodava, só o fato dela estar ali. Poxa, ela só está ali cantando. E aí pegaram, tiraram ela. Chegaram, aí o líder chegou para ela, fez aquela rodeio, aquela rodeiozão para não magoar, né? Aquela rodeio disse, não, meu irmão, pode ficar tranquilo. Se chegou a hora, foi Deus que mandou, sabe? E aí tiraram. E ela continuou adorando na nave da igreja. Porém, o conjunto começou a definhar. O conjunto começou, os pinguinhos de luz. Sai um, sai outro, sai outro, sai outro. O povo já não louvava. Tinha gente que quando louvava, saía de areia, poeira, fazia porque não louvava com amor.
E aí, esse líder, louvado seja Deus, ele resolveu dobrar o joelho e orar. E o Espírito Santo de Deus disse: sabe por que está assim? Porque você tirou a coluna do conjunto. E aí ele colocou ela de volta. E Deus, para mostrar, o conjunto começou a se levantar novamente. Não porque ela cantava bonito, mas porque ela estava sempre intercedendo pelo conjunto. Então nós temos que procurar entender a natureza de Deus. E temos que ter o cuidado de deixar com que a soberba, não achar que a gente pode fazer, ser melhor. Gente, faça o seu melhor. É como aquela canção que tem: faça o seu melhor. Aonde você for, faça o seu melhor. Você está só cantando no conjunto, faça o seu melhor. Cante para Deus, ofereça seu culto para Deus. Está dirigindo, faça o seu melhor. E tudo Deus vai fazer. Porque quando ela começou a ver dessa forma, provavelmente foi alguém que já disse para ele: ei, tu podia estar no lugar de Moisés, e ela ouviu. Você concorda com isso, amém? Então, o Provérbio 16, 18 diz claramente, eu coloquei até em vermelho aqui: o orgulho procede a queda. Poder das palavras, gente, isso é um perigo. Se você dizer as palavras certas, na hora certa, você derruba quem você quiser. A murmuração contra a liderança trouxe juízo. E a palavra de Deus diz aqui em Tiago 3,5, diz assim: ó, a língua é um pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas. Toda murmuração gerou consequência para o povo de Israel. Por isso devemos ter cuidado com aquilo que falamos, louvado seja o nome do Senhor. A disciplina também de Deus também é graça. A lepra de Miriam foi um juízo corretivo, gente, não destrutivo. Após 7 dias, ela foi restaurada. Deus não nos disciplina para nos perder, mas para corrigir e restaurar. Pode prestar atenção, gente, pode ser quem for. Se alguém foi corrigido e não se levantou, é porque não quis, não entendeu a disciplina de Deus. Se Deus está tratando comigo e com você, se você não entender, você cai de vez. Mas se você se arrepende, louvado seja o nome do Senhor. É aquele velho versículo: aquele que se arrepende e não pratica mais alcançar, amém? A misericórdia. Então não sei quantas vezes você caiu, eu sei quantas vezes. Eu já caí, quantas vezes o Senhor me levantou. E quantas vezes eu tenho clamado ao Senhor para cada vez mais eu esteja parecido com Ele e procurando não cometer os mesmos erros que eu já cometi na minha vida. É fácil? Não é fácil. Mas se nós fôssemos como Moisés, direto com Ele, sinceros, porque o que Deus espera de mim e de você é sinceridade. Senhor, o que eu não quero fazer? Senhor, eu queria fazer assim, mas não consigo. Me ajuda. Ele ajuda. É essa a preocupação que você tem, de ser direto, sincero com Deus. Vamos para a aplicação prática, eu estou terminando, gente. Aplicação prática. Primeiro, ninguém é tão santo ou tão usado que esteja imune à queda. Ninguém é tão santo ou tão usado. Gente, vocês lembram de pastor? Ou foi a época no começo da minha fé? Então eu vou dizer porque a gente vê as práticas de hoje em dia, a gente vê que é uma prática de alguém que já se perdeu na caminhada. Não vou dizer nem que caiu. Você lembra que antigamente houve um tempo que a gente via todas as mensagens de Silas Malafaia? Não é um tempo? A gente ouvia as mensagens de Silas Malafaia, que a gente via a autoridade, a gente via a cobrança, a gente se sentia, ele nos desnudava através do poder do Espírito Santo. Nós olhávamos, tinha gente que queria ser até pregador que nem ele. Mas foi passando o tempo, e ele começou a se achar. E hoje o diabo, de forma sorrateira, tirou ele do foco. Então nós precisamos ter esse cuidado. Ninguém é tão santo ou tão usado que esteja imune à queda. E tem gente que está caído e é usado. Vocês já perceberam isso? Tem pessoas que ela está caída, mas ela é usada. Ela ainda não entendeu. Precisa daquela coisa espiritual. Como aquela história que tem de outro testemunho do irmãozinho, do irmão jovem chegou. O irmão jovem teve uma oportunidade. Eu quero falar de maneira escatológica, não sei o que. Eu quero ler, não vou falar de forma escatológica, tá bom, vou ler o Salmo, tá lá e leu o Salmo 23. Aí ele leu todo bonito, sabe, todo na eloquência, todo na beleza. Aí deram uma oportunidade para o senhorzinho que estava lá atrás. Aí o senhorzinho veio, mancando, uma coisinha nos quadros, e falou: Deus me deu o desejo de ler o Salmo 23 de novo. Posso? Pode. Nem quando ele começou a ler o Salmo 23, a igreja começou a chorar.
Está vendo a diferença? Do que tem o Espírito Santo e o que não tem? Então, Eclesiastes 7, 16 ao 18 diz assim, ó, nessa versão, na versão internacional NVI. Nossa, como eu estou pregador, gente. Versão, olha eu falo, versão NVI, irmão. Não procura NVI aí não, mulher. Procura Eclesiastes 7, do 16 ao 18. Tu é professora. Pode ler que eu estou devagar. Tá devagar? Eu vou ler aqui. Assim. Versículo 16 diz assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destrui-se a si mesmo. É bom reter uma coisa sem abrir mão de outra. Quem teme a Deus evitará os ambos extremos. Olha como o extremo é perigoso na vida do cristão. É o religioso. O religioso, ele fica inflexível. Ele começa a achar que tudo é isso. Menino, custa de ladrão que você é pecado. Menino, a calça tem que estar no osso da canela. Porque se você não tiver assim, você não é crente. O sentido central desse versículo é um alerta contra os extremos. Nem rigidez exagerada, um justo que se torna arrogante. E nem desprezo pela sabedoria. O equilíbrio é encontrado aonde, gente? No temor a Deus, que protege e nos guia. Precisamos vigiar nossas palavras, atitudes e coração. Temos que ter cuidado com o que dizemos. Vocês viram o que foi que ela disse? O cara chegou lá e disse: será que eu não posso ser melhor que ele? Vamos dizer nas minhas palavras. Será que eu não posso ser melhor que ele? Será que eu não posso assumir esse cargo? Eu posso fazer isso. Efésios 4, 29 diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvirem. Olha que coisa linda quando você fala algo. Não tem coisa melhor, né? Dizendo, já aconteceu tu chegar assim, a pessoa está lá no colégio, atribulada, dizendo, eu estou passando por isso, aí tu pega, usa aquela palavrinha certa, que vai lá no coraçãozinho da pessoa, e a pessoa diz: obrigado. Obrigado pelo que você disse. Palavra, vigia nas suas palavras. Ô mulher, eu queria dar um tanto pronunciado no pé do vidro do meu marido. O meu marido, ele. A gente estava olhando para outra mulher, aí a pessoa faz: mulher, deixa de ser besta. Não, vou te chamar para você melhor, não dá um tapa no pé do vidro dele, não. Olha para os homens também. Olha a diferença de conselho. Ô mulherzinha, vamos orar por ele. Chegue para ele sempre, vamos conversar, chamar a atenção. Então, assim, a palavra era para trazer edificação. A palavra que nós usamos é para trazer paz para a vida das pessoas, não para envenenar. E ela está usando para envenenar e trouxe consequências para ele, louvado seja o nome do Senhor. Devemos nos abster de linguagem que prejudica os outros e buscar palavras que constroem. Nós somos pontes construtivas. Amém? Amém. Nós somos pontes construtivas. Sobre atitudes. Uma atitude faz a diferença, né? Colossenses 3,17 diz: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. É como se dissesse assim: tudo que eu estou fazendo é ele. É o meu Pai. Tudo que eu estou fazendo é eu. Eu de mim mesmo. Foi uma vez eu estava fazendo um negócio lá do trabalho, é claro que eu tinha um irmão em Cristo lá, eu tive a liberdade de conversar de forma sincera. Irmãozinho, aquilo que tu está vendo como aquela menina me tratou, o que eu estou fazendo por ela, não é eu não, é o Espírito Santo. Porque a minha vontade é ensinar. A minha vontade é de retribuir o mal com o mal. Mas cada vez que eu faço isso, eu trago lepra para a minha vida. Então eu preciso cuidar da minha sanidade mental, eu preciso cuidar da minha espiritualidade, louvado seja o nome do Senhor. E esse versículo nos lembra que tudo que fazemos, seja na fala, na ação, deve refletir a vontade de Deus. Usa aquele negocinho aqui que eu gosto de fazer. Quando você tiver uma situação e você precisa ter alguma atitude, fala com o teu advogado. Chega aqui, Jesus, vem cá. O que é que tu faria nesse lugar, em vez de mim? O que é que tu faria? Fulano de tal está falando mal de mim. O que é que tu faria? Ora por ele. Se você falar com Satã, Satã vai dizer: fala também. Deixa de ser besta. Ah, mas meu irmão não me ama de jeito nenhum. Meu irmão não me
gosta da gente de graça? Tem? Quem concorda também? Tem pessoas que não gostam da gente de graça, a gente não fez nada. Mas eles dizem que o santo não bateu. E não bateu mesmo não, porque o santo Jesus Cristo não bate com o santo de treva não. Aí não vai você de graça, você diz, Senhor, puxa, já tentei de tudo. Aí o Senhor diz, tenta mais um pouquinho. Não desiste, ora. Moisés orou pela sua irmã, mesmo levantando a rebelião contra ela. Jesus orou por aqueles algozes. Ah não, mas Jesus era Jesus. Estevão, gente. Estevão, quando subiu do sinédrio, que estava ministrando a palavra lá no meio do sinédrio, ele começou a falar de toda a lei, começou a distribuir a palavra lá, tudo bonito. E os líderes lá, tudo, nossa, ele tem conhecimento. O homem fala mesmo, o homem conhece a lei. Mas quando Estevão disse, gente, vocês crucificaram, vocês fizeram isso. Poxa, quando a linguagem mudou, todo mundo ficou com raiva de Estevão. Arrastou ele para ser apedrejado. Quando ele estava sendo apedrejado, o que ele fez? Ele olhou para o céu e disse, Senhor, não imputes a eles esse pecado. Estevão sabia que aqueles que estavam maltratando ele estavam precisando ter um encontro com Deus. E eu acredito que naquele meio, no meio daqueles que apedrejou ele, quando viu aquela oração, eu tenho certeza que se converteu ao cristianismo. Mesmo em meio à dor, a perseguição, o apontamento, ore por eles. Sobre o coração, coração aqui não é esse aqui não, é esse aqui, viu gente? Provérbios 4:23 diz, de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque deles procede fonte da vida. Esse versículo é um chamado para vigilância sobre o que alimentamos em nosso interior, já que nossos pensamentos e desejos mais profundos moldam nossas atitudes e comportamentos. Poxa, se você assiste só filme de terror, gente, você está alimentando sua mente só com coisa ruim. Eu estava conversando com quem era que eu estava conversando? Eu estava conversando com alguém e o aconselhando. Ele teve depressão, estava vencendo a depressão, e ele dizendo que era ansioso demais, que é aquela coisa toda. Eu começo a dizer, rapaz, todas as vezes que vem esse sentimento negativo, vai ali. Primeiramente, é claro que eu falei de Jesus, ora. Né? A gente tem que ter a sabedoria para a gente entrar na mente da pessoa, como diz o ditado. Você ora, fica em oração. Mas quando você se sentir triste, abatido, vai ali pro teu Wilcine. Tu pega, escolhe um filme de comédia, vai dar risadas. Começa a cantar uma canção, um louvor. E vai mudando, e vai tirando toda a sujeira. Porque se nós começarmos a acumular só coisa ruim, nós viramos um monturo. Então nós temos que cuidar desse coraçãozinho aqui. Eu não sei como é que está a cabeça de cada um de vocês, eu sei como é que está a minha. E quando a minha está cheia, eu começo a substituir, eu começo a fazer uma reciclagem daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou escutando, daquilo que eu estou assistindo. E quando eu começo a fazer essa reciclagem, eu começo a perceber que minha mente muda, minha cabeça muda, a forma, a minha percepção de vida é diferente. Você lembra que quando Jó estava lá naquela situação todinha, ele não tinha mais em algo de bom para pensar, um homem cheio de se coçando por causa de telha, fedendo, e tomando a cabeça aos pés. E aí não tinha o que falar, ele não tinha um louvor para cantar, ele não tinha isso, ele não tinha um amigo para dar um conselho. O que é que ele fazia? Ele batia e dizia, eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que, oh Deus, eu sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido sobre a minha vida. Então quer dizer, ele substituiu toda a sua negatividade confiando no Senhor. E o que foi que Deus fez na vida dele, gente? Algo extraordinário. Deu muito mais do que ele já tinha. Porque ele soube, né? Ele soube começar bem, se viu mal, mas soube terminar bem. E a ideia de Cristo para mim e para você é que nós venhamos. Eu sei que vai ter pessoas aqui, ou seja, até eu mesmo, que seria uma Miriam na vida. Que talvez eu vou fazer algo que eu vou me entristecer a meu Deus a ponto de eu ter uma lepra. Mas eu quero ser uma Miriam que quando eu receber essa lepra, eu vinha ter alcançado a misericórdia de Deus, eu vinha me dobrar diante do Senhor e pedir perdão e voltar melhor do que eu já era. Porque eu tenho certeza absoluta que esses 7 dias que Miriam ficou presa no arraial, eu tenho certeza que ela fez inúmeras reflexões na sua cabeça. Inúmeras. E Deus fez coisas extraordinárias na vida dele. Reconhecer e respeitar a autoridade estabelecida por Deus. Diz respeito, gente, a autoridade. O homem só
sozinho estava conduzindo aquele povo. Só tinha ajuda de 2. Logo depois é que veio mais 70. Mas não respeitavam a autoridade, começaram a querer fazer complô contra ele. E quantos de nós, de alguma forma, estamos respeitando as nossas autoridades? O livro de Romanos 13, 1-2 diz assim, ó: todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Olha que coisa interessante sobre a questão de nós não respeitarmos a autoridade. Às vezes, pastor Isaac fica chateado quando eu chamei de pastor, às vezes a gente chama de pastor brincando, e a gente fala pastor Isaac. Gente, a gente tem que saber separar. Nós não podemos confundir as coisas, não. Isaac, ele é meu amigo, mas antes disso ele é pastor. Então eu não posso agir com ele como se ele fosse nada, não. Luciana é dirigente, né? Ajuda ele a minha memória, que é tanta coisa, tanta função aqui. A gente tem tanta função, né? Sou professora. Professora. A dirigente já foi, né? Luciana é professora. Vamos respeitar a Luciana como professora, gente. A tua intimidade com a Luciana não dá liberdade para que você venha agir com ela do jeito que você quer. Eu tenho que saber separar as coisas. Eu tenho que confundir amizade com liberdade. Talvez pelo fato de me achar que Moisés é irmã, se achou no direito de dizer o que queria com ele. E nós temos que saber separar essas coisas. Aqui é uma coisa, ali é outra. E quando se fala sobre a autoridade aqui, não está falando sobre a autoridade terrena, não está falando sobre o patrão, não. Está falando de um modo geral, toda aquela autoridade que foi colocada para constituída por Deus. O pastor que nós temos, a dirigente que nós temos, a liderança que nós temos, o patrão que nós temos, todos eles é constituído por Deus e nós temos que respeitar. Olha uma coisa engraçada. Essa foi muito engraçada. No meu trabalho tem um rapaz, eu não vou citar nomes, que é o direto. No meu trabalho tem um rapaz, que é engraçado o jeito dele trabalhar. É jovem. Essa geração Nutella, é uma geração seca. E faz no meu tempo, meu amigo, não era desse jeito. E aí, ele vai para o trabalho, ele se sente na liberdade de sentar com as pernas para cima. Ele é grandão, então ele estira as pernas e coloca as pernas em cima do... Uma vez eu cheguei para eles, ele está quase citando o nome. Fulano, cuidado, ele não vai gostar disso não. Quando ele te vê pelas câmeras, olha, aqui namorar em mim, né? Isso por causa da intimidade que o patrão dá. Entendeu? Porque eu tenho intimidade com o Flávio. Mas até ontem, quando eu percebo que eu estou a ele, eu já me desculpo com ele. Flávio, eu não quero de maneira nenhuma tirar a sua autoridade. Você é o patrão. Aí, Flávio viu, mandou uma mensagem para ele e disse: rapaz, chega um passageiro, né? Imagina se chega uma liderança da empresa e vê com essas pernas desse tamanho estiradas em cima do balcão de atendimento. E isso com um fone de ouvido e um livro. Tá bom demais, nem isso é um emprego que ninguém deve perder. Aí quando foi um dia, teve um feriado. E quando foi... A gente atende do WhatsApp também. Então geralmente o nosso atendimento do WhatsApp é até 9 horas da noite. Então quando foi 6 horas da noite, ele simplesmente desligou o WhatsApp. Era um feriado. Aí o Flávio pegou, chamou a atenção dele. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que tu desligou o WhatsApp? Aí ele fez: é porque, como é feriado, eu tomei a liberdade de desligar e não atender. Você está entendendo a diferença de liberdade? Liberdade. Aí ele começou a rir, meu patrão do meu lado começou a rir, né? Aí meu Deus, eu estou achando que esse pessoal está brincando comigo. Está brincando comigo. Não é desse jeito, gente. Amizade é uma coisa, patrão é outra, liderança é outra. Então nós não podemos ter a liberdade de chegar e desonrar simplesmente porque nós somos amigos. É respeitar, porque Deus ele está contemplando. Então é esse respeito que precisa. Esses textos nos mostram que toda a autoridade ordenada por Deus, resistir a ela é resistir à própria ordenação de Deus. Quando nós estamos resistindo às nossas lideranças, nós estamos resistindo a quem? A Deus. Não pense que você está resistindo
você está sendo você e tal. Não, vai ter consequência, gente. Às vezes aparente pode até que não tenha consequência nenhuma, mas com o passar do tempo você vai ver que a lepra está te tomando. Nós estamos ficando leprosos. Se cairmos, o caminho é arrependimento e restauração. O livro de Provérbios 28:3 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa a deixa alcança a misericórdia. Isso aqui está mostrando a importância de confessar e abandonar os pecados, em contraste com o encobrimento que impede a prosperidade. E afirma que a quem fizer isso alcançará a misericórdia de Deus. Vamos concluir? Conclusão. Miriam foi uma mulher de fé e coragem, mas também ela é um alerta que a soberba pode nos afastar da vontade de Deus. O conceito de Paulo ainda ecoa hoje sobre a igreja. O versículo diz: aquele que está em pé, cuidado para que não. Mais tarde, durante a caminhada pelo deserto, Miriam morreu em uma cidade chamada Cádiz e foi sepultada ali. Apesar dos seus erros, ela é lembrada como uma mulher de fé e coragem e liderança, que foi usada por Deus para ajudar e conduzir o povo de Israel em rumo à terra prometida. Então que nessa manhã possamos aprender com a história de Miriam e vigiar e andar em humildade e permanecer firme na graça de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei interessante aqui, porque quando Miriam foi para o arraial, ficou aqueles 7 dias lá todo mundo ficou, dessa vez, todo mundo ficou em clamor. Então eu acredito que até aqueles que estavam influenciados por Miriam entenderam que o caminho não era aquele. Então houve uma conversão em massa. Então que nessa noite nós possamos, nesta manhã, nós possamos estar em comunhão com Deus, vigilantes, constantes, cuidando do nosso coração para não deixar jamais soberba, ira, inveja, seja o que for tomar conta da nossa mente, para que nós venhamos continuar firmes na presença do Senhor, fazendo sobre a sua obra. Os nossos sentimentos fazem parte. Eu posso ter raiva. Quem é que vai dizer que eu nunca vou ter raiva de Manuel? Parece que não, né? Mas pode ser que um dia Manuel me faça raiva. Mas eu não vou querer ter ira por ele. Eu quero ter apenas uma raivinha, para que um dia nós possamos continuar juntos fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E já passo para o pastor Isaac, em nome de Jesus. Amém. As palmas e hoje, Deus.